Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa A Verdade de 2014. Sou Hamilton Nogueira. Nosso tema para debate hoje é eleições 2014, como as campanhas estão abordando o assunto educação. Fique atento, o programa A Verdade está no ar. Olá, estamos no ar debatendo hoje. A Verdade hoje traz o assunto educação, como a educação está sendo vista, analisada e debatida pelas campanhas políticas, plano federal, plano estadual. Lembrando que nós já trouxemos aqui para a discussão a questão da segurança pública e saúde, sempre as mais importantes, mais discutidas e mais pedidas pela população. Hoje, o dia de educação, você participa por meio do telefone 3486-1721 ou pelo Twitter Hamilton Nog. Participe ao vivo nesta terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você vai estar conferindo as nossas reprises. Além de você que participa de casa, hoje aqui conosco no estúdio estão Zezé de Medeiros. O Zezé é professor de Ciência Política e Política Educacional. Também conosco Rosendo Amorim, que é professor de Ciência Política e sociólogo. Por hora, apenas nós três. Em breve, acho que o Marco Aurélio deve estar a caminho e chega já. Senhores, muito boa noite, prazer recebê-los aqui mais uma vez, desejando aí saúde para o Zezé. Teve um tempo afastado, mas está aqui firme e forte. Para a briga, para a boa briga. Senhores, queria, para começar, o que vocês estão vendo aí na campanha de bom, o que estão vendo de ruim? Vocês que militam na educação, conhecem bem o tema. Aliás, dizem até que quando você não tem bandeira para empunhar, se fala sobre educação, porque normalmente tem pouca profundidade essas discussões, então vamos tentar aprofundar um pouco. O que é que vocês estão vendo de bom e de ruim nas campanhas, para começar no nível estadual, aqui governo do estado do Ceará? Quem começa? Quer começar, Zezé? Zezé, começa, Zezé, vai lá. Vamos lá. De bom e de ruim, Zezé. Boa noite, senhores telespectadores. Cara, aqui no Estado, a gente já se encontrava numa política educacional bem estruturada. Tem os seus defeitos, mas a política educacional já estava muito bem estruturada. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, a história do piso, né? Existem alguns municípios que não estão ainda no terço do piso, mas já a boa maioria já paga o piso. O próprio Estado, a própria Prefeitura de Fortaleza, né? Isso aí já era uma coisa que está dando certo, os sindicatos têm as suas dificuldades, mesmo assim, essas dificuldades estão acontecendo. Outro problema aqui no Estado é que o Estado do Ceará também conseguiu alfabetizar as crianças na idade certa. Isso aí foi bom. Criou-se um novo programa, né, no governo federal. O Radar esteve aqui, gostou do programa e levou para Brasília. Se transformou no PENAIC. Tá? Eu tenho algumas questões sobre o assunto, mas, enfim, o governo já tinha deixado uma certa política educacional bem encaminhada. Tá? Se eu estou entendendo bem, você acha que essa política bem encaminhada deve ser seguida, mas... Deverá ser seguida pelo candidato do governo, acredito eu. Né? Inclusive, eu li o programa dele é um encaminhamento de todas essas políticas que já estão em caminho, né? Em caminho. Claro que nós vamos continuar reivindicando o salário de professor, claro que vai continuar reivindicando que a alfabetização não está essas coisas todas, tá? Mas nós já estamos nos encaminhando. A campanha de hoje no Ceará te contenta? Bom, me contentar aí é outra história. Pois essa é outra história que eu quero saber. Me contentar é outra história. Tá? Eu vou pegar desde o começo. Tá. Eu me frustrei com os governos federais que nós tivemos até agora. Certo. Né? Eu esperava que pelo menos nos primeiros 4 anos,
a qualidade do ensino já estivesse bem acelerada. Ela não saiu. Certo. Nos 8 primeiros anos, a qualidade do ensino melhorou, mas ainda não saiu. 8 primeiros anos, primeiros de quê? Não entendi. Primeiros como? Primeiros anos desses 2 governos. Tá, então os 8 anos de Lula. 8 anos Lula. Tá. Eu esperava melhor qualidade. Certo. Essa qualidade foi boa, Certo. mas não melhor. Zé, e queria só fazer assim Pois uma não. parte, E né? eu imaginei que a Dilma, nos 4 primeiros anos, já pusesse isso bem à frente. E que isso tivesse mais perceptível, pelo menos. Mas não dá para você chegar e dizer, porque eu tenho nota 4 no IDEB, isso é muito bom. Não é bom, não. Nota boa é nota 10. Uhum. Né? Nem me importa. Com o que é que tem. certeza. Rosendo, Então, concordo eu com preciso você, de Fornão. qualidade. E hoje É? não tem. Tem Isso é uma óbvio. qualidade, eu daria um 3 para a qualidade hoje, De 0 a 10. de 0 a 10. É, muito aquém do que um Muito país aquém. precisa para ser desenvolvido. Exatamente. Rosendo. Na verdade, o desafio da educação é que, de fato, você precisa de um conjunto de medidas. Quer dizer, o Zezé falou numa coisa que é muito importante, que é, de fato, a valorização do professor. Mas se essa valorização do professor ela não vem acompanhada de uma boa gestão, quer dizer, um dos grandes problemas hoje, não só da educação, mas do funcionamento do Estado brasileiro em todos os seus níveis, é a questão da gestão dos eficiência recursos. e da eficácia. Quer dizer, muitas vezes você tem recursos, você vem dinheiro, etc, etc, mas a questão é como é que esse dinheiro... Vai ser Né? E gerido. olha que eu não estou falando aqui, nem estou levando em consideração a corrupção, os desvios. Eu estou falando do dinheiro que chega de fato. Quer dizer, então, dinheiro vem sendo, vamos dizer assim, carreado. Dinheiro vem aumentando os investimentos. Se você pegar os dados de investimento, vem aumentando Quase de todos forma os estados vêm considerável. aumentando. E de forma Mas muito o fato consistente. de você você distribuir mais recursos, a questão é como esses recursos de fato estão sendo alocados. Porque assim, nós temos alguns problemas culturais que precisam ser resolvidos. Eu brinco dizendo, Zezé, que o brasileiro adora fazer, mas ele não quer planejar e muito menos avaliar. A palavra avaliação nesse país é um palavrão. Então ninguém quer avaliar nada. Verdade. Então, ofensivo. quando se trata de políticas públicas, seja na saúde, na segurança, em qualquer política, ela precisa de um bom planejamento, de uma excelente execução e de uma primorosa avaliação. Porque como é que eu vou, a partir daí, redimensionar, refazer aquilo que precisa melhorar? Vocês concordam? Só um instantinho. Pois não. Porque eu queria falar do IDEB. Até eu dei uma entrevista agora recentemente, que foi esse IDEB que saiu agora, ele causou muita polêmica, se questionou muitas metodologias, porque só 4 estados avançaram. E realmente, quando você perguntou se a educação no Ceará melhorou, a educação ela tem uma complexidade tão grande que você precisa perguntar assim, onde foi que ela melhorou? Foi no ensino médio? Foi no ensino fundamental? Foi na escola privada? Foi na escola pública? Foi na escola profissionalizante? Foi na escola noturna? Foi na escola diurna? Então, a educação ela é de uma complexidade que precisa, e é aí que eu digo, é uma série de elementos que precisam ser orquestrados para poder fazer com que a educação, de fato, melhore a sua consenso qualidade. aqui que é o problema de subfinanciamento? E que é urgente resolver? Ou entra na história do raciocínio do Rosendo que não adianta ter mais dinheiro se não for bem gerido esse recurso? Hamilton, eu costumo dizer isso para as minhas alunas, que hoje nós temos talvez as melhores políticas de educação da história. Excelentes leis. Não é por falta de lei que a educação não vai andar. O financiamento hoje também está bem. Está bem. Agora, veja, eu tenho financiamento. Espera aí, deixa eu refazer. Tá. Você merece ir para determinado local de carro. Mas eu não tenho dinheiro de carro para você. Eu só tenho dinheiro de ônibus. Tá bom? Você vai de ônibus. Tá?
Você chegou lá? Chegou. Teve mais trabalho, passou por calor, por opção de coisa, mas chegou. Pronto. É o nosso financiamento hoje. Nosso financiamento é para andar de ônibus e não um financiamento para andar de carro. Tá? Nós precisamos de mais financiamento. Educação é uma coisa cara. Educação não é barata. Rapidamente. Se você pegar, por exemplo, o aluno do ensino médio, da escola pública da rede estadual e ver qual é o custo dele, pegar um aluno dos institutos federais, ou seja, do mesmo nível, você vai ver a diferença de investimento, quanto se investe nesse aluno federal e quanto é que é investido no aluno estadual. E aí você depois, você vê também no resultado da qualidade, você vai ver uma diferença grande. Continue, desculpa. Então, o financiamento, nós temos um financiamento razoável. Daí, coisa de 5% do PIB. A gente quer 10%. Isso. Esses 10% do PIB ainda não vai dar. Ainda não vai dar. Não vai dar para que objetivo? Não vai dar para que a gente tenha uma educação verdadeira de qualidade. Olha, comparada de primeiro mundo, é isso? Para eu cumprir as metas, só para eu cumprir as 20 metas do PNE, eu vou precisar de mais dinheiro. O dinheiro do pré-sal não será suficiente. Não será suficiente. Aliás, isso é uma voz repetida várias vezes do Cristóvão Buarque, que disse que isso é um medo que não vai dar, que não é possível. Não vai dar. Claro que não vai dar. O governo vai ter que encontrar outras formas de financiamento. Né? Nós temos 10 anos para isso. Tá? Temos 10 anos. E que passam voando, viu? Passam voando. Agora, se eu me focar no problema principal, que é dar educação, e educação não tem jeito. Todos sabem que ela é importantíssima. Não dá para você negligenciar. Não dá para você negligenciar. Certa vez o André Aguete, a gente estava num debate lá em Maranguape, na Câmara. E o André Aguete pegou, e o pessoal lá falando bem da educação de Maranguape, o André Aguete pegou aqui e disse: rapaz, vocês estão com nota 2,5. O que é que tem de bom aqui? 2,5, o aluno, para mim, está reprovado. Portanto, a educação de vocês está reprovada. Os vereadores ficaram calados, aquela coisa, parecia um túmulo. Mas Então, eu preciso de qualidade. Eu preciso de qualidade porque eu estou lutando contra uma série de outros problemas. Eu estou falando só da educação. Eu não estou falando da complexidade que é o homem. Eu não estou falando da violência. Eu não estou falando dos que desistem. José, e aí tem um drogas, interessante. Família. Se a educação passou muito tempo se colocando, quando se fazia enquetes, pesquisas, a educação, geralmente nesse país, aparecia em primeiro lugar. O que é que a gente vem assistindo nos últimos tempos? Muitas vezes a saúde tem aparecido em primeiro lugar, ou a segurança. Pública, isso. Principalmente saúde. Então, a questão da saúde também, e essa saúde, ela está aparecendo porque, justamente, olha, se você não tem uma população com um nível de educação capaz de ela trabalhar com o que a gente chama de promoção e prevenção em termos de saúde, você vai impactar o sistema de saúde e você não vai conseguir ter, uma saúde de qualidade. Eu vou voltar à pergunta original. O que é que os senhores queriam ver no debate para a campanha, nessa campanha, debate para o 5 de outubro, que não estão vendo hoje? Olha, os candidatos deveriam, antes de ter montado os seus programas, pegarem a lei do Plano Nacional de Educação. Ali eu já tenho um programa. Fazer cumprir o Plano Nacional. Estudar aquilo ali. São 20 metas. Estude. Descubra como é que nós estamos hoje, onde é que a gente precisa chegar. Nós estamos aqui, precisamos chegar aqui. Pronto. Esse é um estudo extremamente simples. A internet te dá todos esses dados. E valorizar os acertos, né? Quando você tiver visto isso aí, você faz o seu plano. Valorizar os acertos? Valorizar os acertos. Por que eu estou falando isso? Nós estamos aí com o projeto na rede estadual de ensino da Escola Profissional de Tempo Integral. Estamos com 105 escolas profissionalizantes de tempo integral. É um projeto que vem mostrando bastante resultados.
Aí você Só- escuta um minuto, o barulho. Só para eu esclarecer, são 105 escolas participando de um em projeto. aproximadamente 700 escolas que nós temos, 105 estão 105 já estão de tempo integral, ok. são escolas profissionalizantes, com cursos que vão Certo. desde auxiliar técnico de O enfermagem, todo é 700. secundárias. E aí, o que é que acontece? É um projeto que, por exemplo, o Zezé participou comigo do plano de gestão escolar. Eu, em 2009, se eu não me engano, fui a uma escola no Iguatu, que ficou no plano de gestão escolar, nas finalistas. E era uma escola de tempo profissionalizante, né, de educação integral. Aí eu fui lá para a gente ouvir os pais, ouvir os alunos, ouvir os funcionários, ouvir os professores. Então, você percebe que é uma mudança muito importante no processo educacional. E aí, o que é que você escuta no momento em que você está numa corrida eleitoral? Ah, rapaz, se fulano ganhar, isso aí vai se acabar, isso é muito caro, está dando isso dá muita despesa, você dá almoço para o aluno, dá lanche para o aluno, você alimentar o aluno. Só um instantinho. Então, quer dizer, claro que assim, no nível que chegou aqui e que está chegando, porque isso também é uma política em nível federal. Então, assim, claro que talvez seja muito difícil você desconstruir um projeto como esse. Mas você sabe que quando o Brizola foi governador do Rio, Também era um ele processo tentou de implantar sucesso. isso lá. E assim, a gente viu o que aconteceu com o CIEPS. Ou seja, então a população ela precisa ficar atenta justamente para que aquelas políticas que elas estão realmente funcionando, que elas estão dando certo, Que tenham que continuidade. elas sejam políticas de Estado, Agora, não é muito apenas de difícil governo. acompanhar isso. Não é fácil, não. Porque você pode simplesmente tirar o recurso e deixar mais ou menos funcionando, o que dá resultado zero. Zezé, você ia complementar? O que você ia dizer? Me perdi aqui. Falando Eu da escola estava de tempo falando- integral, né? Ah, sim, da escola de tempo integral. Olha, houve uma mudança grande, aí por volta de 2007, se mudou o capítulo de tecnologia da LDB. Tá? Isso viabilizou o surgimento dessas escolas técnicas. O governo Cid aceitou todo o investimento que o governo federal mandou. Né? Aceitou e aí construiu uma opção de escolas. Né? Eu não tenho condições de te dizer como é que elas estão, porque eu não estou passeando por elas. Tá? Eu sou assessor parlamentar e trabalho mais em cima desse mandato. Não estou visitando Vamos as pedir escolas. os depoimentos de alguns telespectadores que têm os Mas filhos as aí nessas escolas, as né? escolas, por exemplo, as que eu estive no tempo da Conferência Estadual de Educação, que eu fui para várias conferências municipais, as que eu estive me pareceram de uma estrutura muito boa. Tá? Agora, Estrutura física. mais uma vez eu vou chamar a atenção. Eu quero qualidade lá dentro. Dá para aferir já? É possível aferir? Pelo menos assim, se não numericamente, pelos profissionais que vocês veem, pelo não engajamento. Dá Não, para. eu acho que nós temos Eu não aqui no tenho. Ceará, a gente tem alguns elementos importantes. Trabalho na rede Eu, pública, como sou da rede pública estadual há quase 30 anos, e eu dei aula numa época em que os alunos do ensino médio na escola pública, que era o antigo segundo grau, né, década de 90, ainda se chamava segundo grau, no início dos anos 90 principalmente, né, antes da LDB, e você perguntava, muitas vezes numa sala de aula, eu dava aula só em turmas de terceiro ano, eu perguntava, quem vai fazer vestibular aqui? 1, 2, 3 alunos levantavam o braço, ou seja, o aluno da escola pública, ele não tinha coragem de fazer uma seleção para o nível superior. Hoje, você, principalmente depois que o Enem conseguiu, vamos dizer assim, se tornar sólido, você tem aí uma participação dos alunos da escola pública, não só a participação, mas o ingresso desses alunos no ensino superior. Então, quer dizer, por mais que você queira criticar o atual governo do Estado, mas é um governo que botou mais de 10 mil alunos, alguns colocam 11, 12, 13 mil alunos, no ensino superior. Alunos que, como eu estou dizendo, na década de 90, não sonhavam em chegar ao nível superior. Peço licença aos senhores, temos que fazer um breve intervalo. Você pode e deve participar. 3486-1721 ou o Twitter é Milton Nog. Até já.
Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre eleições de 2014 de forma temática. Já abordamos saúde, já abordamos segurança pública. Hoje é o dia da educação. Você participa, 3486-1721, ou Twitter Hamilton Nog, ao vivo nesta terça-feira. Lembrando que reprises são sexta e domingo, sempre a partir das 23 horas. Você participa de casa e aqui do estúdio, participam conosco Zezé Medeiros. Zezé é professor de ciência política e política educacional, também conosco Rosendo Amorim, professor de ciência política e sociólogo. Senhores, eu queria ler aqui para os senhores linhas gerais das campanhas. Ailton Lopes, erradicar o analfabetismo que atinge mais de 1 milhão de cearenses. 1 milhão de analfabetismo? Meta 1 do PNE. Ou seja, o que ele está prometendo aqui é a meta 1 do PNE. Valorização docente e qualidade universal para escolas e universidades. Outra meta do PNE. Outra meta do PNE. Eliane Novaes, fortalecimento do ensino médio com valorização de profissionais e implantação de novas escolas de tempo integral. Já está em processo isso aí, né? É uma coisa que está em processo. Manter o que... uma coisa que já está em processo. Eunice Oliveira, focar no ensino médio de qualidade, que é do Estado, realmente ensino médio, oferecer infraestrutura escolar moderna e atrativa, criar polos de ensino tecnológico, favorecer o PNE. Não sei o que é favorecer o PNE, mas... Camilo Santana, criar mais vagas para tratamento de dependentes, dar oportunidade de qualificação e emprego para aqueles que estiverem em recuperação. Provavelmente deve ter mais coisa aqui do Camilo Santana, mas em linhas gerais é essa. E aí, qual a avaliação dos senhores? Muito perfeito, né? Camilo Santana entrou numa campanha com a pasta de educação mais ou menos saneada. Eu considero a vice dele a melhor secretária de educação que esteve, pelo menos pôs as coisas no canto. A educação, me parece, tem andado direitinho, não conheço escândalos, né? Não conheço escândalos, enfim. A educação está bem, o Camilo só tem mesmo que dá propostas novas, e essa proposta nova para você trabalhar com os drogaditos, para você trabalhar com as pessoas que estão fora do processo, isso é fundamental, cara. Agora, ele também poderia lembrar de trabalhar a educação de jovens e adultos. Uma professora que eu conheço, que hoje à tarde me disse o seguinte: eu duvido que algum candidato fale em educação inclusiva, que é algo moderno do mundo, mas que aqui a gente não avança. Vocês concordam que tem buracos, que tem falhas, que falta discussão nesse debate? Olha, é aquilo que eu falei da complexidade da educação, né? Você vê, a Secretaria de Educação, ela tem, vamos dizer assim, grupos de trabalho, ela tem coordenadorias e tem, vamos dizer assim, todo um trabalho voltado para a pessoa com deficiência, para o idoso, essa educação de jovens e adultos, né? Eu até digo, Zezé, que tem alguns problemas lá na ponta, mas assim, pelo menos lá em cima, o que se propõe ou o que se tenta criar em termos de condições para que isso funcione bem, tem sido feito. Agora, você vê, quando você fala, né, dessa questão da educação, aquilo que eu falei da complexidade, por exemplo, há 11 anos se vem, né, tentando implementar da melhor maneira possível a Lei 10.639, que é a do planejamento? Que é a lei, não, é a lei sobre a cultura afro-brasileira, é a Lei 11.645 de 2008, que é a indígena e afro-brasileira. Quer dizer, então você tem uma população indígena, reforçou, né? Então, assim, revogou, né? É porque o movimento negro, ele se pega na primeira lei, porque a primeira lei falava especificamente. Ela vem muito forte, e a segunda lei, ela revoga esta primeira. Por quê? Porque ela amplia. Né? Ela amplia, ela pega o negro na história, os índios e os outros. Pois é, mas só já disse, só concluir. Então, só você para ter uma noção aqui, você tem toda uma preocupação com a educação indígena, educação afro, educação inclusiva, educação de jovens e adultos, e não só, mas um trabalho voltado para o idoso, educação ambiental,
Quer dizer, isso mostra, né? Você, por exemplo, aquilo que eu falei sobre a complexidade da educação. O aluno que estuda à noite, a realidade do ensino noturno completamente diferente do restante. Completamente Até porque é um aluno que normalmente trabalha durante o dia, né? Isso. Deixa eu te pedir licença, Zezé, que eu tenho uma ligação para atender. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? João Batista, de Calcaia. João Batista, é prazer falar com você, João Batista. Você tem pergunta ou comentário para a gente? É uma pergunta. Fique à vontade. É o seguinte, porque o governo federal, ele está exportando os médicos de Cuba, né? Certo. De Cuba. Será que era possível exportar também a educação de Cuba para o nosso Brasil? Ok, João Batista. Agradeço a sua participação. Muito boa noite. Ligue sempre que puder e quiser. Zezé. Não. Vamos importar professores também? É isso que ele quer Não. perguntar? Pera, Vou aproveitar aqui na não, ele linha. está falando de método, né? Uhum. Método era médico. Não, de médico, e ele questiona a educação. Se nós vamos importar, Sim. e como nós não precisamos. Mas Tudo bem que nós temos na- um apagão nas licenciaturas, mas isso não é necessário. E não dá. O formato de vida de Cuba é diferente. Então não adianta a gente importar um modelo educacional. O modelo educacional não se importa, porque é uma questão cultural. Era o que eu ia dizer aqui dos problemas que nós temos, que são culturais. Para que eu possa dar uma educação inclusiva, eu preciso primeiro ir mudando as culturas. Enquanto eu não conseguir ter uma clareza nessa cultura, eu vou continuar tendo o problema do deficiente físico, eu vou continuar tendo o problema de todos eles. Nessa linha aqui que você está falando do João Batista, o Arnaldo José pergunta, ele faz uma comparação aqui, dizendo que ele comenta essa comparação que você fez do carro e do ônibus. Ele está dizendo que no final, qual o final? O final é o mesmo de um aluno do primeiro mundo? Pelo que eu entendi da comparação dele, ele quer dizer o seguinte: você diz que chega lá de ônibus, mas chega lá aonde? Na mesma educação de alguém do primeiro mundo? Olha, eu não gosto muito desse termo primeiro mundo, né? Tá. Então vamos dizer Inclusive porque ele países está desenvolvidos extinto, né? ou com a Essa tecnologia coisa mais agora avançada. É um termo que já está extinto. Tá. Pra você ter uma noção do terceiro mundo, quem assinou também a lista do terceiro mundo foi a Suíça, né? Então, você chamar a Suíça de país do terceiro mundo é terrível. Mas tudo bem, vamos usar o termo primeiro mundo, né? Tá. O que eu estou dizendo é que nós temos uma educação razoável, não uma educação de qualidade. Tá? Mas não leva esse aluno a competir com um país bem mais desenvolvido. Para qualquer mundo. Eu não penso na educação brasileira como uma educação que vai competir. Eu nem gosto dessas coisas de PISA, dessa função de coisas que tem aí, índices e tal. Eu nem gosto, até que nos ajuda a comparar. Mas eu não gosto de comparar a educação daqui com outra educação. Porque isso se você pensar exclusivamente na tecnologia, você pensar na tecnologia no mundo do capital, aí tudo bem, o PISA vale a pena. Mas na cultura brasileira, eu preciso entender na cultura brasileira. Como é que funciona a educação aqui na cultura brasileira? Como é que o meu aluno consegue entrar na minha sala de aula? Como é que é o jeito dele? Então, eu tenho que contar a partir de níveis da educação brasileira. Nós estamos aquém em termos de qualidade para o que o brasileiro merece. Não é o que o primeiro mundo disse, mas para o que o brasileiro merece. Eu mereço um país com educação melhor do que a que eu vejo. E disso eu culpo as políticas desastrosas que nós tivemos em diversos governos. Assim, fazem uns 30 anos que a gente recebe, Zezé, se acostuma com políticas desastrosas, se acostuma, só um momento, se acostuma com índices pequenos, sabe? Eu preciso de pessoas que entrem na educação e que não queiram exclusivamente entrar na educação para reivindicar salário, que não queiram exclusivamente o para si, mas comece a dar.
alguma coisa para a educação. Você perguntou, assim, o mote do programa hoje é assim, o que é que, né, vamos dizer assim, essas campanhas poderiam contribuir para o trazer debate de novo. O que é que falta? Né, o que é que falta? Eu, pelo menos, não senti, né, nos candidatos, posso até, e é porque eu tento acompanhar os programas, principalmente tanto no rádio como na televisão. Eu acompanho todo dia. Eu assisto. Também. Então, assim, eu estou no magistério há uns 33 anos, por aí assim. Já dei aula de 5ª série a doutorado, certo? Só falta agora as crianças abaixo da 5ª série. E assim, como eu, né, venho militando há muito tempo dentro da educação, e assim, o meu diagnóstico em relação a muita coisa que poderia melhorar na educação, tem a ver com uma coisa que, assim, para mim falta uma política mais contundente. Tá entendendo? Que é a questão da leitura, meu amigo. O estímulo à leitura, o acesso aos livros, São muitos itens, o acesso a bibliotecas. Mas e agora está mais leitor em fácil, menos de né? 15 Agora está anos mais é fácil com a impossível. virtualidade. Mas são muitos Você está itens. entendendo? Então, por exemplo, nós São vamos ter uma muitos Bienal itens, do nós precisamos livro trabalhar aqui. cada um desses itens isoladamente. Mas a leitura, como um ela todo. perpassa Formar todas um as leitor disciplinas. não é algo fácil. Ela né? perpassa todo o processo de formação e você percebe, quando você chega na universidade, eu que pegar aluno de primeiro semestre, segundo semestre, depois vai pegar o aluno lá no mestrado, no doutorado. É possível implantar uma política pública voltada Você exclusivamente para percebe isso? o quê? Que um dos grandes desafios desse país. Por que eu digo isso, né? Mas só E, uma pergunta, só um instantinho, quando perguntinha. você falou do Não. analfabetismo funcional, por que nós temos um analfabetismo funcional tão considerável? Nós saltamos de uma cultura, aliás, de uma situação de analfabetismo muito grande para uma cultura audiovisual nos anos 50. Entendeu? Então, até muito recentemente, você, por exemplo, hoje praticamente a televisão é universalizada. Mas você chegar na casa de alguém e encontrar livros, É algo difícil. Foi um Eu atraso. pergunto, Foi repito. um atraso. É possível? A política de teleaula. Aquilo ali foi um que nós atraso. passamos, foi um grande atraso. Né? A nossa educação cearense atrasou, mas atrasou muito. É possível uma política Existe um pública trabalho do de professor incentivo, Bodião aliás, de sobre formar isso. leitores? É possível? Uma Política- política pública, sim. sim, com Sim. certeza. E ninguém Você está vê um debatendo. projeto- E hoje olha, nós você vê temos, um projeto, nós um temos dos projetos- livros para isso. Nós Temos livros para isso. É. Eu sou do tempo que leitura era ler Machado de Assis. E eu, na 6ª série, fui obrigado a ler Machado de Assis. Eu peguei um abuso do Machado de Assis, você não tem a mínima ideia. Por conta de como ele Na foi. 6ª série, me empurraram o Memorial de Aires para eu ler. Eu não entendi absolutamente nada. Hoje, os alunos da 6ª série têm uns livros mais leves, né, que fazem você gostar. Eu fui ler Machado de Assis, eu já era professor de história, porque eu entendi que ele falava do século passado, na verdade, o século atrasado hoje, né, século XIX, e eu entendi que precisava daquilo ali. Mas Mas você não empurrar realmente certas incentivava. leituras. Hoje não, para hoje nós as temos. jovens. Pegue os livros de todas essas editoras que estão aí, elas têm livros didáticos bons. O que nós precisamos, primeiro, é baratear este livro para que chegue na mão de todo mundo. Né? Aí eu nem preciso Isso. de papel maravilhoso. Não é eu necessário. preciso que chegue na mão das pessoas. Aqui no Brasil nós não temos Eu essa acho até que política. imposto Os já é Estados- cortado aí, os viu? Estados Unidos, eles têm um formato editorial interessante. Eles lançam um livro top, né? Aí eles lançam um livro intermediário, E aquele um livro bem- mais abaixo, que eles chamam de paperback, né? Contendo o mesmo conteúdo. Contendo o mesmo conteúdo. Senhores, E peço sai os licença. 3 de uma vez. Peço licença, temos que fazer um breve intervalo. Você pode e deve participar, 34. Terceiro e último bloco do programa Verdade de hoje, analisando a educação na campanha eleitoral para 5 de outubro de 2014. Você participa, 34861721, o Twitter é Hamilton Nog. Participe ao vivo nesta terça-feira. Lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você pode conferir as nossas reprises. Além de você que participa aí de casa conosco, hoje aqui no estúdio estão Zezé Medeiros, ele é professor de Ciência Política,
e Política Educacional. Também conosco Rosendo Amorim, que é professor de Ciência Política e sociólogo. Abrindo o último bloco com uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? É o Rogério. Rogério, prazer falar com você, Rogério. Você tem pergunta ou comentário para a gente? Comentário, viu? Fique à vontade. Nós sabemos que a questão da educação, ela é política, né? Certo. São decisões políticas corretas que vai melhorar a educação. Então, primeiro nós temos de colocar políticos de bom caráter no cenário para poder ter comprometidos com a causa. Né? E Isso. outra, muitas vezes você vê pela televisão corrupção de político nas cidades, né? Prefeitos que entra praticamente pobres e sai com a mansão, sai com vários carros, ou seja, corrupção. Então, enquanto nós não melhorar a nossa política, os políticos, né? A política de qualidade, a nossa educação, ela não vai melhorar. Porque muitos dizem que as prefeituras estão quebradas. E por que eles querem entrar? Ok, Rogério. Para roubar mais, né? Rogério, agradeço obrigado. demais a sua participação. Muito boa noite. Ligue sempre que puder e quiser. Quem comenta? Zezé. Olha, eu preciso ver na campanha projeto político de valorização do professor. Mas de Você chama valorização mesmo. salário. Não só salário. Que mais? Salário e formação. Valorização são as duas coisas. Certo. É salário e formação. Qual o salário ideal hoje? Qual o salário médio? O salário e o médio ideal? hoje é R$2.000, mais ou menos. Certo. Tá bem? Certo. Do professor. Certo. É a média salarial do professor. Tanto o Estado como as prefeituras? As outras... Não, eu estou falando do Médio, geral. Tá. médio do Brasil. A gente Ok. tem esse dado, né? Qual seria o ideal? Só uma observação. Você pega o professor, por exemplo, das universidades estaduais, que Certo. estão aí se mobilizando para uma greve, compara com o professor da rede estadual de ensino médio, está entendendo? Quer dizer, então você Quanto é que poderia ter ganha? como parâmetro. Qual a média? Fazendo Né? essa média aí do... Rapaz, Eu não sei a média universitária. Eu sei apenas nem a da média UES? do ensino médio. mas assim, que o pessoal está entrando, o último concurso, o salário inicial para quem estava entrando era R$10.000. 10 mil. Então, assim... Aí você faz o concurso aqui, onde o salário E inicial aí- é e aí R$1.700. mas ainda tem um problema, Zé, de ingresso do professor no ensino médio, da escola pública. Tem uma carreira, sim, tem uma carreira que foi reformulada depois do novo piso. Mas, por exemplo, o estado probatório hoje é 3 anos, que era 2 anos. O professor, ele é mestre, ele vai entrar como licenciado, como se tivesse uma graduação. Então, ele vai passar 3 anos esperando para que aquele título dele comece a valer. Rosendo, Então, isso é um problema. Rosendo, eu não vou entrar nessa questão de mestres, doutores. Eu quero o professor da sala de aula. Certo. Esse mesmo. Aquele cara que vai entrar e vai dar que sua aula de entrar, que é história, médico, sua aula vai de ganhar como se português, a fosse sua aula de física. graduado. Não, na verdade, mais 3 na anos. verdade, o mestrado ele é uma formação para a universidade. Não. O doutorado é formação para a Discordo. universidade. Ou então para, Não, para quem no for Brasil, né? Só Bom, por aqui. Vamos seguir aqui no nosso, eu estou nossa linha. Vamos lá. Eu estou falando na lei brasileira. Na lei brasileira, o mestrado é algo para a universidade. Qual seria o salário ideal, Zezé? Hoje, os outros graduados ganham, em média, R$4.000. Certo. O PNE quer fazer isso em 2 anos. Quer fazer Elevar que a é média levar- até 4. Isso. Certo. É levar aos outros graduados. Certo. Então, eu quero ouvir dos candidatos. Que vai exatamente cumprir o isso. PNE. Nós vamos conseguir chegar no estado do Ceará daqui a tanto tempo com o professor com esse E salário. trabalhar com essa meta. Tá. Mês tal, do ano tal, Terminei chegar nisso aí. aqui? Não terminei aqui. O professor precisa de formação continuada. Além de formação ampliando, no caso que ele estava dizendo aí, especialização, mestrado, escambau, eu preciso de continuada. Senhores, olha aqui, uma provocação aqui do André Luiz, para quem eu mando um abraço, que eu conheci no último sábado. Ele diz o seguinte: o conteúdo escolar deve ser lúdico nos primeiros anos e prático nos últimos anos. Os senhores concordam? Não. Não? Então, quais seriam as propostas? Você disse, o Rosendo estava falando agora no intervalo da questão de informática, né? Não, Novas da tecnologias. tecnologia, quer Sim. dizer,
Hoje a educação... ela Isso tem é senso que- comum, concorda? Isso já é ponto passivo. Nós precisamos educar o homem como um todo. É o que está escrito na Constituição. Eu preciso educar o cidadão e o trabalhador. São as duas coisas. A nossa estrutura o nosso conceito constitucional de educação hoje, ele tem a ver com o que Gramsci pedia. Gramsci queria a escola una. A escola queria juntar a educação do intelectual com a educação do trabalhador. Isso numa mesma escola. Hoje o nosso conceito brasileiro é esse. É o conceito de Gramsci. E a gente tem o conceito constitucional. Vamos trabalhar esse conceito constitucional. Senhores, temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite, Seu nome, por favor? Aldenora. Aldenora, prazer falar com você, Aldenora. Você tem pergunta ou comentário? Eu quero comentário. Fique à vontade. Enquanto o Zezé comentou aí que ele, na quinta série, foi obrigado a ler um livro do Machado de Assis, Certo? então, hoje, ele, como aluno da quinta série, era capaz de ler um livro do Machado de Assis. Apesar da evolução que eles estão falando aí do ensino no Ceará e no Brasil, hoje um aluno de quinta série, ele não é capaz nem de ler. Não é capaz de ler. Pra você Quanto mais ver, Machado de rapaz, Assis. a deficiência do ensino no Ceará. Porque Tá. não lê, é só estatística. Eu conheço do interior a Fortaleza. Tá. Aldenora, não é isso? Aldenora. Aldenora, prazer falar com você. Muito obrigado pela sua ligação. E Aldenora, aí? realmente você tem razão. É aquilo que eu lhe falei, que eu falei aqui no começo. Eu me frustrei com a falta da qualidade que eu esperei nesses últimos anos. Esperei essa qualidade. Este ano eu já chegou no meu esbarro. Eu quero ver essa qualidade acontecer. Não quero ficar nessa coisa de porque o IDEB está dando isso. Olha, Não nós quero falamos ver aqui várias mais vezes. isso. Eu quero Importantíssimo qualidade. para tornar a sala de aula lúdica, como disse o André Luiz, ou até mais atrativa para o aluno, as novas tecnologias. Objetivamente, os senhores, como especialistas no tema, fariam que tipo de proposta? Objetivamente, tablet de graça, enfim, o que é? O que seria isso? O que é a nova tecnologia na sala de Olha, aula? tem coisas que para mim ainda não foram resolvidas. Por exemplo? Coisas elementares. Se fala muito nesse cinturão digital, de que tudo vai ficar mais veloz, que vai funcionar. Quer dizer, eu estou esperando para ver essa tecnologia fazer. Por exemplo, EAD, Deus me livre de trabalhar com EAD aqui, porque você sofre o pão que o diabo amassou, meu amigo. Eu corrijo muito mais rapidamente coisa em papel do que se eu for fazer tudo em meio eletrônico. Por quê? Porque é tudo muito lento, tudo muito sistema... Está entendendo? Então, quer dizer, nós precisamos melhorar, inclusive, toda essa parte de infraestrutura, de velocidade... Não dá para pensar na TI, na sala de aula sem essa infraestrutura. Do jeito Concorda, que está aí, Zezé? não dá não, meu amigo. Como está, do jeito pelo Você menos falou que eu vejo... Você falou que daria Olha. 4 sugestões rapidamente. Então, eu estou esperando aqui. as A 4. tecnologia, ela é, claro, fundamental na educação, a gente não vive mais sem ela. Ok? Mas nós não fizemos nem o básico ainda. Que seria? Tá? Que a qualidade da educação, ela não obrigatoriamente vai passar pela tecnologia. A qualidade da educação é ter uma criança aprendendo na idade certa as coisas que ela deveria aprender naquela idade. Tá? Não adianta eu ter um tablet se eu não sei o que é a Torre Eiffel. Não adianta eu ter o melhor computador do mundo se eu não sei o que fazer com ele, se eu vou jogar joguinho. Tudo bem, isso aqui é lúdico, vai desenvolver uma série de outras coisas, mas dentro da educação, nós não fizemos ainda o feijão com arroz. Aí nos entra faltando o o feijão professor com faz a arroz. diferença aí, meu amigo. Né? Está nos faltando o feijão vai com desse arroz. direcionamento Nós ao já temos professor. tecnologia, nós já temos lei, nós já temos financiamento razoável, mas temos. Tá? O que nós estamos precisando é fazer o dever de casa. O próximo governador não pode contar com dinheiro de pré-sal. É Ou melhor pode? que não, é melhor contar com o que eu tenho no momento. Contar com o que eu tenho. O que eu tenho no momento daria para fazer uma boa educação. Daria? Daria. Até os desvios da educação são pequenos. Quando a gente vê nesse amplo de corrupção, você vê coisa pequena.
no tempo da CPI do Fundef, né, que o deputado Arthur Bruno dirigiu lá na Assembleia Legislativa, eu trabalhei junto, eu fui assessor da CPI. Eram absurdos, absurdos e absurdos o que se desviou de dinheiro da educação. Depois disso aí, as leis foram apertando, hoje está mais difícil. Eu não estou dizendo que não exista, eu estou dizendo que está mais difícil. Seja lá como for, nós estamos precisando é fazer com que a escola saia do canto, dar start na escola. A escola está parada ainda. Olha, um dos dados da Dilma Rousseff tem um número aqui bem esclarecedor, é o seguinte, ampliar a rede de educação em tempo integral até que esta atinja 20% da rede pública até 2018. A gente que pede sempre números e metas, é interessante para coisa. No entanto, se isso for realizado de fato, em 2018 nós teremos 1/5 da rede pública. Tá. E volto para o mesmo ponto. O fazer o dever de casa. Fazer o dever de casa, cara. Eu preciso fazer com que as nossas crianças aprendam. E aí eu vou precisar de alguns super-heróis, porque para entrar em sala de aula hoje da escola pública está um terror. Então eu vou precisar de alguns super-heróis. Olha, termos como valorizar o professor não diz absolutamente nada. Não, valorizar o professor Valorizar o professor sem uma meta clara. É dar salário para ele e dar formação. Mas precisa dizer de quanto por cento vai aumentar até que ano. Só dizer que vai melhorar. A princípio, pelo menos para eu ganhar igual ao que os outros graduados ganham. Pelo menos isso. Isso aqui é o primeiro passo. Rosendo vai nessa linha também? Primeiro passo. Mas ainda continuo batendo na tecla de que tem coisas que parecem detalhes, que parecem coisas que não são muito significantes. Por exemplo, a questão da formação vertical, que o Zezé está dizendo, porque o mestrado é para quem está na universidade. Não, não é isso, porque está no plano lá da gente. Né? Eu, por exemplo, estou na rede estadual, sou doutor há muitos anos e hoje cada vez mais você encontra gente com mestrado, até com doutorado na rede estadual. Agora, mais recentemente, o que é que a gente está assistindo? O sujeito faz concurso, ele já é mestre. Aí ele entra para a rede estadual. Aí ele vê que ele vai esperar 3 anos para que esse título dele, ele vai receber o salário de acordo com o título. Abre um concurso ali no Instituto Federal Tecnológico, que ele vai receber, está entendendo? Bem Ele já entra com seu graduação. título valendo, entendeu? Por que ele vai ficar aqui na rede estadual de ensino? Na rede municipal de ensino? Bom, ele não vai ficar. Talvez seja uma Por isso competição eu até preciso interessante. focar mais num salário atrativo, atrativo para Pra quem está chamar os saindo da melhores universidade, para o profissional vir. Quem é que Mas quer se eu vir quero, primeiro? veja bem, vamos Quem é que quer raciocinar. ser professor Se eu quero hoje, os cara? melhores profissionais, tudo bem, se eu quero os melhores profissionais, eu tenho que ter salários que realmente atraiam e condições de permanência, e não para passar uma chuva. Porque se o cara tem um título mas como de acordo esse, com vocês e ele disseram vai aí, ficar sem que isso fique valendo durante 3 anos, É aí por que eu exemplo. entro no que eu falei de mestrado e doutorado. Eu estou precisando pagar o graduado que foi graduado para o ensino médio, licenciado. Eu preciso dar condições financeiras a este professor de ir para a escola, de sustentar seus filhos. Mas, Zezé, Eu preciso disso, primeiro. Primeiro eu preciso disso. Se vai ter mestrado ou doutorado, o plano de cargo de vocês já tem. Tudo bem. E você acabou de dizer o perigo que ele tem. Eu incentivo o pessoal a fazer mestrado, o que é que vai dar? Primeiro concurso que tiver de universidade, ó, vamos embora. E aí o Estado E aí, investiu naquele tempo que ele se manteve investiu. E é por Eu isso que o quero Estado tem primeiro que pensar o assim. investimento Bem, do eu professor da quero- educação básica. Sim, da educação mas tem básica. gente que- Eu quero só graduado, não quero nem um professor que tem uma especialização. Vou só fazer educação continuada, cursinhos assim, rápidos. É importante para o professor de química da sala de aula ter mestrado? Com um país que pretende ter uma educação científica para formar futuros pesquisadores e cientistas, ensino médio? sim, que hoje, inclusive, a grande mudança que a educação está passando
Inclusive, nós temos cada aluno da escola pública com bolsa de iniciação científica, que antes era uma coisa só do ensino superior, e hoje já se compreende que não é só na universidade que você vai criar uma mentalidade de pesquisador, não. Você começa lá atrás. E hoje essa mentalidade de pesquisador, tanto que as feiras de ciências e os diversos outras estratégias que se tem para motivar o aluno... Por isso que eu preciso trabalhar com o professor tá da educação básica. Eu preciso fazer com que a educação seja algo que eu queira, saindo da universidade, me entregar a ela. Ser a me minha entregar a profissão, ela. né? Se eu vou fazer mestrado, aí é um segundo passo. Senhores, O primeiro passo é entrar. Eu discordo disso. Senhores, peço desculpa e agradeço mais a participação dos senhores, mas o programa chegou ao fim e eu queria dar 30 segundos para cada um para as considerações finais. Rosendo, por favor. Bem, eu acredito tanto na educação que estou nela desde muito jovem, né? E assim, acredito que o país, qualquer país, só vai mudar, só vai ter condições hoje de se inserir nesse mundo que está aí, se ele for um país que tem uma educação de qualidade, que seja não só capaz, como disse o Zezé, de produzir ciência e tecnologia, mas pensar que modelo de sociedade, que tipo de cidadania, que tipo de homem nós queremos. Porque não necessariamente o que está posto aí pelo que se chama primeiro mundo é o que eu acho que seja melhor para nós. O Brasil, inclusive, como dizia o Darcy Ribeiro, é um país que tem um povo sui generis, uma cultura totalmente diferente, muito singular, e ele precisa pensar uma proposta para si mesmo. Modelo próprio. Um modelo próprio. Zezé, 30 segundos. A câmera vem aqui? Pronto, Ótimo. está aí. Bem no meu rosto. Senhores candidatos, senhora candidata ao governo do Estado, abracem a causa da educação. Nós vamos para frente se a gente conseguir fazer uma boa educação. E uma educação de qualidade. Deixem de falar exclusivamente no que vão botar dentro da escola. Nós estamos precisando de escola funcionando e não de tanta quantidade de tecnologia e tudo mais. Venham para a qualidade, discutam a qualidade. Nós estamos precisando dessa qualidade. Sem essa qualidade, a gente não sai do conto. Desde o governo Fernando Henrique, que nós temos estrutura. Fernando Henrique saiu deixando uma boa estrutura de escola. Nós precisamos qualidade. Precisamos fazer com que essa escola funcione, mas com qualidade. E cuidando do básico, pelo menos para começar. E aí eu voto em vocês. Rosendo, muito obrigado. Zezé, muito obrigado pela presença. Agradeço também que você que participou, que tuitou, que telefonou para a gente. Grande abraço. Terça-feira que vem a gente está de volta com mais a verdade para você. Tchau.